E aí, inscritos e visitantes da X-Story Games, tudo bem? Hoje iremos para mais uma edição do X-Story Futebol Clube com os resultados dos jogos pelas eliminatórias da Copa e as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. E começamos pela terceira rodada das eliminatórias europeias, jogos da terça-feira passada. Em Faro, no sul de Portugal, os lusitanos venceram de virada a Irlanda por 2-1. Egan abriu para os irlandeses, já Cristiano Ronaldo duas vezes virou e se tornou o maior artilheiro em todas as seleções. Em Estrasburgo, França e Bósnia ficaram no 1-1. Dzeko abriu o placar para os bósnios, já Griezmann empatou para os franceses. Em Copenhague, a Dinamarca ganhou da Escócia por 2-0. Quas e Maeli fizeram os gols dinamarqueses. No Eleven Stadium em Oslo, na Noruega, os donos da casa ficaram no empate com a Holanda em 1-1. Haaland abriu o placar para os noruegueses, já Klaassen empatou para os holandeses. Em Moscou, Rússia e Croácia ficaram no 0-0. Na Suécia, os donos da casa venceram a Espanha por 2-1. Isaac e Clayson fizeram os gols suecos, já Soler fez o único espanhol. Em Florença, a Itália ficou no empate com a Bulgária em 1-1. Chiesa abriu o placar para os italianos, já Iliev empatou para os búlgaros. Em Tallinn, capital da Estônia, a Bélgica acolheu os donos da casa por 5-2. Van Aken, Lukaku duas vezes, Witsel e Fokker fizeram os gols belgas. Já Kuyt e Solga descontaram para os estonianos. Em Budapeste, a Inglaterra goleou os húngaros por 4-0. Sterling, Harry Kane, Maguire e Rice fizeram os gols ingleses. Em Varsóvia, a Polônia de Lewandowski goleou a Albânia por 4-1. O próprio fazendo 2 gols, Buksa e Linetti construíram a goleada polonesa. Já Sikaleste descontou para os albaneses. Jogando em Sangalen, isso mesmo, numa cidade suíça, a Alemanha venceu fora de casa a seleção de Liechtenstein por 2-0. Timo Werner e Sané fizeram os únicos gols alemães. Jogos da quarta rodada. Em Kiev, Ucrânia e França ficaram no 1-1. Shaparenko abriu o placar no primeiro tempo para os ucranianos, já Martial igualou para os franceses no segundo. Em Eindhoven, a Holanda goleou Montenegro por 4-0. Depay duas vezes, Vinaldo e Gakpo construíram a goleada da Laranja Mecânica. Em Bratislava, a Croácia venceu fora de casa a Eslováquia por 1-0. Brozovic fez o único gol e deu vitória para os atuais vice-campeões mundiais. No velho Wembley, a Inglaterra fez valer o favoritismo no lendário estádio e goleou o Andorra por 4-0. Lingard duas vezes, Harry Kane e Saka construíram a goleada inglesa. Em Badajoz, a Espanha repete o feito inglês e goleou a Geórgia por 4-0. Gaia, Soler, Ferran Torres e Sarabia construíram a goleada da Fúria. Em Basel, Suíça e Itália ficaram no 0-0. Em Bruxelas, vitória da Bélgica por 3-0 sobre a República Tcheca. Lukaku, Hazard e Saelemaekers fizeram os gols da vitória belga. Fora de casa, a Polônia fez o feito da Alemanha na Copa do Mundo no Brasil e goleia San Marino por 7-1. Lewandowski duas vezes, Siwiderski, Linetti e Buksa, com direito a hat-trick, fizeram o seto polonês. Janani descontou para os donos da casa. Por outro lado, a Alemanha só fez a diferença de gols para o Brasil e goleou a Armênia de Mkhitaryan por 6-0. Gnabry duas vezes, Royce, Timo Werner, Hoffmann e ADM construíram o passeio alemão. E por último, neste giro pela Europa, Portugal, dessa vez em CR7, venceu o Qatar no amistoso com o país sede da próxima Copa por 3-1. Eda Silva, o recém-naturalizado português Otávio e Bruno Fernandes, agora novo companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo, fizeram os gols lusitanos. Já a Sam descontou para o país da próxima Copa. Na classificação pelo Grupo A, a Sérvia lidera o grupo com 10 pontos, mesma pontuação de Portugal, na segunda colocação, que dá vaga para os playoffs das qualificatórias europeias com os mesmos 10, seguido de Luxemburgo com 6 em terceiro e em quarto e quinto, empatados com 1 ponto, Irlanda e Azerbaijão respectivamente. No grupo B, a Espanha lidera com 10 pontos, um a mais que a Suécia, que está em segundo, na zona classificatória dos playoffs qualificatórios da Europa para a Copa, seguido de Kosovo em terceiro com 4, Grécia em quarto com 3 e Geórgia em quinto com apenas 1 ponto. No grupo C temos a Itália liderando com 11 pontos, 4 a mais que a Suíça em segundo, seguido de Bulgária em terceiro
com 5, Irlanda do Norte em quarto com 4 e Lituânia em quinto lugar na lanterna sem nenhum ponto, sendo essas três últimas que estão ficando de fora da Copa. No grupo D, França lidera com 9 pontos, 4 a mais que a Finlândia com 5 na segunda colocação, seguida de Ucrânia em terceiro fora da Copa com 5, Bósnia e Herzegovina com 2 em quarto e Cazaquistão em quinto, encerrando aí o grupo D com apenas 2 pontos. No grupo E, temos a Bélgica liderando com 13 pontos, 5 a mais que a República Tcheca, com apenas 7 em segundo, seguida de País de Gales em terceiro com 6, Belarus em quarto com 3 e Estônia com 5 com nenhum ponto. No grupo F, a Dinamarca lidera o grupo com 15 pontos, 5 a mais que Israel na segunda colocação. Em terceiro vem a Escócia com 8, Áustria em quarto com 7, a Ilhas Faroe em quinto com 4 e com mais uma posição, a Moldávia em sexto com apenas um ponto. No grupo G, a Turquia lidera o grupo com 11 pontos, 1 a mais que a Holanda com 10 na segunda colocação, seguida de Noruega em terceiro com 10, mesma pontuação da Holanda em segundo, Montenegro em quarto com 7, Letônia em quinto com 4 e Gibraltar na última colocação com nenhum ponto. No grupo H, a Rússia lidera o grupo com 10 pontos, mesma pontuação da Croácia na segunda colocação, seguida de Eslovênia com 7 em terceiro, Eslováquia em quarto com 6, Malta e Chipre estão nas últimas posições empatadas com 4 pontos, na quinta e sexta posição respectivamente. No grupo E, a Inglaterra lidera o grupo com 15 pontos, 5 a mais que a Polônia na segunda colocação, seguida de Albânia em terceira com 9, Hungria em quarto com 7, Andorra em quinto com 3 pontos e San Marino na última posição sem nenhum ponto. E no último grupo das eliminatórias para a Copa na Europa, a Alemanha lidera com 12 pontos, 2 a mais que a Armênia na segunda colocação com 10, seguida de Romênia em terceiro com 9, Macedônia do Norte em quarto com 8, Islândia em quinto com 4 e Liechtenstein em sexto sem nenhum ponto. Agora vamos para os resultados das eliminatórias sul-americanas. Jogos da nona rodada disputada na quinta passada. Na altitude de La Paz, a Colômbia visitou a Bolívia e ficou no empate em 1 a 1. Roger Martínez abriu o placar para os cafeteros. Já Salcedo empatou para os bolivianos. No Rodrigo Paz Delgado, o Equador vence o Paraguai por 2 a 0. Félix Torres e Michel Estrada fizeram os únicos gols para os equatorianos. Em Caracas, a Argentina venceu Venezuela por 3 a 1. Lautaro Martínez e os correias Joaquim e Ángel fizeram os gols argentinos. Já Soteldo descontou para os venezuelanos. No Monumental de Santiago, o Brasil venceu o Chile por 1 a 0. Everton Ribeiro fez o único gol brasileiro. E em Lima, Peru e Uruguai ficaram no 1 a 1. Tapia abriu o placar para os peruanos. Já Arrascaeta, sempre ele assim como no Flamengo, igualou para os uruguaios. Abrindo a sexta rodada das eliminatórias, isso mesmo, sexta rodada, Equador e Chile ficaram no 0 a 0. No Defensores del Chaco, Paraguai e Colômbia fizeram jogaço e ficaram no 1 a 1. Sanabria abriu o placar para os donos da casa, já Quadrado salvou a pátria colombiana. No Campeones del Siglo, vitória maiúscula do Uruguai por 4 a 2 sobre a Bolívia. Arrascaeta 2 vezes, Valverde e Álvaro Martínez fizeram os gols celestes. Já Marcelo Moreno também 2 vezes descontou para os bolivianos. Novamente em Lima, o Peru supera o último resultado e venceu a Venezuela por 1 a 0. Cueva fez o único gol da vitória peruana. E se você pensou que me esqueci do El Clásico, está enganado. Bom, o saudoso do Brasil e Argentina foi suspenso. Isso porque 4 jogadores argentinos estavam impedidos de disputar a partida, que são Lo Celso, Emiliano Martínez, Cristian Romero, sendo estes que estavam no plantel titular, e Buendia, que ficou de fora. Deveriam cumprir a quarentena de 14 dias, pela falta de serem jogadores que atuam no futebol inglês, que é um dos países amparado na portaria 655/2021, em que os viajantes precisam cumprir o prazo de quarentena, assim como os vindos da Índia, da África do Sul e da Irlanda do Norte. Outra justificativa encontrada pelas autoridades brasileiras foi que ambos os jogadores falsificaram seus formulários de imigração na entrada no Brasil, alegando que vinham por último da Venezuela, em jogo anterior ao da seleção canarinha pelas eliminatórias, e na checagem de passaporte, verificaram que tinha um carimbo que confirmava que eles vieram da Inglaterra antes mesmo de chegarem na Venezuela há poucos dias, o que foi caracterizado como falsidade ideológica, além de ser um crime contra a saúde pública. Segundo a revista Isto é Dinheiro, a Visa informou em nota
que desde a tarde de sábado, em reunião entre a Conmebol, CBF e delegação argentina, de que os 4 jogadores não poderiam disputar a partida antes da confirmação de informações falsas, o que ocorreu apenas no domingo, e acionou a Polícia Federal, a fim de que as providências no âmbito de autoridade policial fossem adotadas de imediato. Antes da partida, a Anvisa e a Polícia Federal chegaram a ir no hotel em que estava hospedada a delegação argentina, mas que não estavam naquele momento, mas sim em direção à Neoquímica Arena, e durante o treinamento preparatório para a partida, e fizeram negociações para que os jogadores citados fossem deportados para a Argentina após o jogo, mas que isso acabou não acontecendo. Em caso os jogadores fossem deportados, a seleção albiceleste não entraria em campo. Antes do início da partida e depois da paralisação com a entrada de um fiscal da Visa na beira do gramado, os hermanos ficaram trancados no vestiário destinado aos visitantes, impedindo que qualquer autoridade brasileira entrasse para fazer novas negociações. Horas depois, a delegação argentina saiu da Neoquímica Arena e foi em direção ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e os 4 jogadores que descumpriram a quarentena fizeram depoimentos na Polícia Federal e foram liberados. Agora, os jogadores seguem a investigação na Polícia Federal. Segundo a Globoesporte.com, a Conmebol disse que deixará a decisão do caso com a FIFA, pelo fato da competição ser organizada pela mesma. A CBF lamentou o ocorrido e fez críticas à atuação da Anvisa no desenrolar da partida, além de informar em nota de que em nenhum momento tentou ferir as regras sanitárias do país para a realização da partida e buscou resolver a questão com as entidades envolvidas, respeitando todas as normas brasileiras, a fim de que o jogo acontecesse. E a FIFA diz que irá enviar a análise do ocorrido à comissão disciplinar, mas não informou o prazo para a realização da análise e nem quando a partida será remarcada, e que já recebeu os primeiros relatórios da partida. E agora vamos para a classificação das eliminatórias sul-americanas. O Brasil lidera a competição com 21 pontos, 6 a mais que a Argentina na segunda colocação, com 15, seguido de Equador com 13 e Uruguai na quarta colocação, fechando a zona classificatória direta para a Copa do Mundo com 12. Na quinta posição, na zona que garante a classificação para a repescagem contra o time da Oceania, a Colômbia está com 10 pontos, seguida do Paraguai em sexto com 8, mesma pontuação do Peru, que está em sétimo. Em oitavo está o Chile com 7, Bolívia em nono com 6 e na última colocação a Venezuela com apenas 4 pontos. Agora vamos de Campeonato Brasileiro da Série A. Pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Bahia triunfa sobre o Fortaleza por 4-2. Rodalega, o rei da partida, ao fazer um porca de 4 gols, construiu sozinho a quantidade de gols do tricolor de aço baiano. Já Iago Pikachu e Matheus Vargas descontaram para o tricolor do PC. Na Arena Pantanal, duelo de peixes. O Cuiabá surpreendeu a todos ao derrotar o Santos por 2-1. Jonathan Cafu e Alton marcaram para o Dourado. Já Gabriel Pirani descontou para o Peixe da Vila Belmiro. E na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Sport ficaram no 0-0. Os jogos que ainda acontecem na rodada são Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena e da nossa saudosa Chape enfrentando o Fluminense na Arena Condá, lutando contra o rebaixamento nesta terça-feira. Por conta dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa, os jogos entre Ceará e Palmeiras, marcados para o Castelão, Internacional e Red Bull Bragantino no Beira-Rio, Atlético Mineiro e Grêmio no Mineirão, Flamengo e Atlético Goianiense no Velho Maracanã e São Paulo e América Mineiro no Morumbi foram adiados. Vamos para a Série B com a 22ª rodada. Em Aracaju, o CRB vence de virada Confiança por 2-1. Thiago Reis abriu o placar para o azulão proletário. Já Júnior Brandão e Jajá viraram para o Argonauta da Esperança. No Estádio do Café, Londrina e Curitiba fizeram o duelo paranaense da rodada. O Coxa Branca venceu os donos da casa por 3-2. Marcelinho abrindo o placar e Celcinho fizeram para o Tubarão do Norte Paranaense. Já Matheus Salles, Wagninho e Luciano Castan comandaram a nova vitória do líder. A partida ficou marcada pelo gesto antirracista antes do começo do jogo, pelo fato de Celcinho ter sido alvo de ataques racistas por um integrante do Brusque que estava no duelo contra o Brusque na arquibancada, que o ofendeu chamando de macaco. Essa foi a terceira vez que o jogador do Londrina foi alvo de ofensas racistas,
A primeira ocorreu na partida entre Goiás e Londrina e a segunda no duelo entre Remo e Londrina. Em nota, o Brusque repudiou o caso e disse que tomará medidas cabíveis para responsabilização do atleta pela falsa imputação de um crime, e reforçou que o clube, diretoria, comissão técnica e seus patrocinadores sempre foram respeitosos com relação a todos os princípios que regem as relações desportivas e humanas. Em resposta à nota do Brusque, o Londrina publicou um vídeo que mostra o momento exato que Celcinho sofreu ofensas racistas por parte de um integrante do Brusque, em que, no áudio ao fundo, se escuta de maneira clara e indubitável, vindo da arquibancada, o julgamento de macaco, conforme relatado pelo Meia. Após a repercussão da nota negativa, o Brusque tirou a nota do site oficial e fez uma nova pedido de desculpas ao jogador, aos torcedores e aos patrocinadores, e disse que tomará medidas cabíveis para apurar o caso. O caso segue sendo apurado pelo STJD. Na partida do Brusque, torcedores estenderam uma faixa contra o racismo, e antes da partida começar, os jogadores também fizeram gesto, e a partida terminou 0-0. Na luta contra o Z4, a Ponte venceu o Sampaio Correia por 3-2. Rafael, Fecim e Felipe fizeram para a Ponte. Já Suércio e Jean Silva descontaram para a Bolívia Querida. Em São Januário, mais um tropeço do Vasco, dessa vez com empate em 1-1 com o Brasil de Pelotas. Erisson abriu o placar para o Chavante. Já Daniel Amorim empatou para o Cruz Maltino. No Rei Pelé, o CC empatou com o Vila Nova em 1-1. Della Torre abriu o placar para o Azulão do Mutange. Já Alisson engalou o placar para o Tigrão do Cerrado. Em Ponta Grossa, o Vitória triunfou sobre o Operário por 1-0. Matheus Moraes fez o único gol do jogo, importante para a fuga do C4. Nos aflitos, Náutico e Guarani ficaram no 1-1. Jean Carlos abriu o placar para o Timbu. Já Bruno Sávio salvou o dia do Bugre. E em Belém do Pará, o Botafogo venceu mais uma, dessa vez o Remo por 1-0. Varley fez o único gol do jogo, que manteve o Glorioso na zona de acesso para a Série A. O único jogo que encerra a 22ª rodada é o confronto entre Goiás e Cruzeiro nesta terça-feira, de dia da Independência, às 9h30 da noite. E abrindo a 23ª rodada, o Avaí venceu o Vasco por 3-1. Getúlio, Bruno Silva e Jonathan fizeram para o Leão da Ressacada. Já Morato tem um pouquinho de esperança para os cruzmaltinos. Até o fim dessa edição, a tabela estava dessa maneira. O Coritiba apareceu na liderança com 42 pontos, 2 a mais que o CRB na segunda colocação com 40, seguido de Botafogo em terceiro com 38, mesma pontuação do Goiás, que encerra a zona classificatória para a Série A com 38 pontos, seguido de Avaí com 37 em quinto, Náutico em sexto com 35, Sampaio Correia em sétimo com 34, mesma pontuação do Guarani em oitavo, em nono está o Vasco com 32, mesma pontuação do Operário em 10º lugar, que encerra a primeira parte da tabela. Na parte de baixo temos o CSA em 11º com 29 pontos, 2 a mais que os Remo em 12º com 27, empatado com o Brusque na 13ª colocação com os mesmos 27, seguido de Ponte em 14º com 25, mesma pontuação do Cruzeiro na 15ª posição, em uma posição antes do Z4, o Vila Nova em 16º com 23, mesma pontuação do Vitória, que ainda permanece no Z4 com 23, seguido de Londrina em 18º com 21, Brasil de Pelotas em 19º com 15 e Confiança na última colocação, lanterninha com 13 pontos. Agora vamos para a 15ª rodada da Série C do Brasileirão. Pelo grupo A em Itaitinga, no interior cearense, o Altos visitou Floresta e venceu por 2-1. Petinho abriu o placar e Leandro Morim comandaram a vitória do Jacaré. Já Flávio Torres descontou para o Verdão da Vila. Fora de casa, o líder Manaus venceu a Jacuipense por 1-0. João Diogo fez o único gol do Gavião do Norte. No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda vence o Ferroviário por 3-0. Natan e Pedro fizeram os gols da vitória do Voltaço, que permanece na zona de classificação para o hexagonal final. Na Curuzu, o Paysandu venceu Santa Cruz por 1-0. Marino fez o único gol do jogo, que coloca o Santinha muito próximo da Série D. E na terra de Juliette, campeã do BBB, Botafogo da Paraíba e Tombense ficaram no 1-1. Tsunami abriu para o Fogão da Estrela Vermelha. Já Manuel empatou para o Carcará Mineiro. Pelo grupo B, o São José foi até o interior de São Paulo e goleou o Mirassol por 5-2. Fábio Ramp, Gabriel Lima, Christopher das Vezes e Cláudio Maradona construíram o 5 do Zequinha. Já Everton Heleno e Léo Guiar descontaram para o Leão, campeão do 5. Em Ribeirão Preto, o Novo Horizontino visitou o Botafogo de Ribeirão
goleou de virada por 4-1. Volta abriu o placar para o Pantera. Já Edson Silva, Douglas Baggio, Guilherme Queiroz e Wellington viraram para o Tigre do Vale. No Dorival de Brito, o Paraná venceu o Criciúma por 2-1. O nigeriano Eberê e Gabriel França fizeram para o tricolor da Vila Capanema. Já Felipe Mateus descontou para o Tigre Carvoeiro. Em Erechim, o Ipiranga venceu o Oeste de Barueri por 2-0. Luiz Felipe e Silvano construíram a vitória do Canarinho, que decreta o rebaixamento para a 4ª divisão do Oeste. E no Orlando Scarpelli, o Ituano vence o Figueirense por 2-1. Bruno Lima abrindo o placar e Lucas Natan fizeram para o Galo de Itu. Já Mirandinha, a joia do Figueira, diminuiu para o Esquadrão de Aço Catarinense. Na classificação, começamos pelo Grupo A, com o Manaus liderando a competição com 24 pontos, mesma pontuação do Paysandu, em segundo com os mesmos 24, seguido de Tombense em terceiro com 23 e Volta Redonda fechando a zona classificatória do Grupo A para o hexagonal final com 22 pontos. Em sexto lugar temos o Ferroviário em sexto com 20 pontos. Em sexto lugar temos o Ferroviário em sexto com 20 pontos, 2 a mais que o Altos em sétimo com 18. E na última posição antes do C2 temos o Floresta do Ceará em oitavo com 16 pontos, 4 pontos a mais que o Jacuipense na zona do descenso com 12 pontos, 1 a mais que o Santinha em décimo com 11 pontos. E é isso aí, galera, essa foi a nossa edição do Gestor de Futebol Clube de hoje. Se você gostou, dá curtir, compartilhe com amigos, comente o que você achou da nossa edição de hoje aqui nos comentários, vou deixar as redes sociais aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e fui!